Olá pessoal da turma de orçamento, oficina de orçamento, tudo bem, gente? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo gravado referente aos dias 18 e 20 de março de 2024, ok? No conteúdo anterior, no vídeo anterior, eu tinha falado para vocês, eu tinha fechado essa nossa parte histórica, né, do nosso conteúdo, né, e eu tinha feito esse desenvolvimento fazendo o link com a questão entre legislativo e executivo, que é uma constante até hoje, né, e fiz também algumas pontuações em relação a ideias centrais do orçamento, dentro aí dessa discussão histórica, para a gente não ficar só em nomes e datas, né? Mas eu já adiantei algumas questões que são fundamentais para o orçamento até no dia de hoje. Então, o que eu vou fazer hoje? Saindo dessa questão histórica, mas sem ter deixado de fazer um link com o que ficou lá atrás, né? Eu vou apresentar para vocês os princípios orçamentários, tá? Isso, gente, é uma forma de definir o que é um orçamento público, ok, gente? E para não ficar naquela questão só de passar o conceito e de ficar uma coisa meio de memorizar, né? Eu vou discutir um pouquinho esses princípios aqui. Um detalhe, gente, vocês vão encontrar aí nos livros, nos manuais, vocês vão encontrar várias apresentações diferentes desses princípios orçamentários, ok? Às vezes tem publicações que vão falar em 3 princípios, em 5 princípios, em 2 princípios. Isso não importa, gente. O que eu fiz foi pegar a lista mais extensa possível, né? Não eliminei nada e estou colocando todos aqui. Porque cada um desses princípios, ele é uma parte da definição do que é um orçamento. Então, nós estamos fazendo aqui muito mais do que apresentar os princípios, né? Eu estou dizendo a vocês o que é um orçamento, o que ele deve ter, tá bom? E aqui eu estou falando de uma forma atualizada já, de acordo com a Constituição de 88, ou seja, aquilo que é vigente hoje em dia no Brasil e que foi, enfim, algumas coisas foram modificadas por emenda constitucional nos últimos anos. Então, o que eu estou fazendo aqui é dando uma grande aula, acho que provavelmente, muito provavelmente nós vamos ter mais de um vídeo para cobrir esse conteúdo, no qual eu defino para vocês o que é orçamento público, tá certo? Então, quando eu falo em princípio, é algo que não pode faltar no orçamento público, tá certo? Eu estou dando uma definição mais extensa, mas eu estou cobrindo toda essa parte mais né, de definição de limites, né, do que é um orçamento. Então, primeiro princípio, gente, princípio da unidade. O que quer dizer? Só um orçamento é feito, tá bom? Para cada, né, claro que para cada ente federado, né? Então você tem a União, você tem um orçamento da União. Isso é importante, tá? Parece óbvio, parece intuitivo, mas é algo que tem que ser seguido e tem que ser levado adiante. Só um orçamento. Então, um município tem um orçamento, né? Aquele ente federado para aquele exercício, para aquele ano, né? Um único orçamento. Por que isso, gente? Por que isso é uma coisa tão simples, mas que é preciso que isso seja... precisou-se, né, que isso fosse regulamentado, que isso fosse tornado uma lei, uma obrigação nos dias de hoje. Porque no passado, e eu já comentei com vocês algumas vezes, né, a questão de bagunça que era o setor público no Brasil, algumas décadas atrás, até mais ou menos na década de 90, que as coisas começaram a ser mais organizadas, né, e daí para diante. Mas nós tínhamos até a década de 80, início da década de 90, vários orçamentos diferentes. Então, isso dificultava muito, né, o acompanhamento das finanças públicas, né? Não preciso dizer mais nada, né? Você tinha um orçamento que era para valer e um orçamento que não era tão sério, não era tão importante, porque ele não trazia as informações todas, né? Então hoje, gente, não importa, não importa assim, não tem condicionante, não tem se, não tem porém, não tem letra miúda. É um orçamento, tem que estar tudo ali nesse único orçamento. Tá bom? Simples, né, gente? Unidade, um orçamento só. Parece óbvio, intuitivo, mas é relativamente recente,
na história aí da gestão pública brasileira. O segundo princípio que nós vamos ver aqui é o princípio da totalidade. Esses princípios estão no mesmo esquema de aula. Eu acabei fazendo um esquema de aula um pouco maior que eu mandei para vocês junto com os primeiros vídeos gravados, né, de conteúdo gravado, né? Então é o mesmo. Eu fiz um esquema mais extenso, né? Então isso aí está lá também. O princípio da totalidade, a gente vai dizer o seguinte: é claro que nós temos realidades diferentes dentro do Estado, dentro do poder público no Brasil. É claro que a gente tem órgãos que funcionam de uma maneira completamente diferente dos demais, né? Pensa, por exemplo, uma empresa pública, né? Uma empresa pública é completamente diferente de um órgão executivo público. Uma secretaria de saúde é completamente diferente de uma empresa que é de propriedade do Estado, né? Que produz ou que presta serviço, que vende serviços, né? Então, são realidades muito diferentes. Mas essas realidades diferentes, elas podem estar especificadas ali em setores diferentes do orçamento. Então, o orçamento ele pode comportar diferenças dentro dele, tá? Ele pode ter subdivisões e isso está ok, tá certo? Então, você ter setores, itens, capítulos ali dentro, diferentes, separados, que comportem realidades distintas, ok, não tem problema. Isso é algo que o orçamento ele tem que comportar, tá certo? Ele tem que incluir. Se o primeiro princípio é o da unidade, que você vai ter um só, tudo bem, mas dentro desse um só, aceita-se diferenças, né? Aceita-se especificidades que estejam designadas, que elas estejam indicadas aí dentro como itens, né, próprios, específicos, particulares, né? Então, esse princípio da totalidade ele vai dizer que no todo do orçamento aceita-se diferenças, né? Comporta-se diferenças e tá bem assim, tá certo? Parece óbvio, gente. Parece porque é óbvio, mas como eu falei, no passado essas especificidades elas não eram aceitas dentro do orçamento, por isso fazia-se outros orçamentos separados e era muito fácil para o poder público perder o controle das coisas, né? Porque um recurso podia estar lá em outro orçamento e, enfim, eles não comunicavam, era uma coisa bastante complicada. O terceiro princípio, então até agora eu falei de unidade, apenas um, falei de totalidade, ou seja, aceita-se ali, dentro daquele todo, aceita-se, comporta-se diferenças, não tem problema. E agora eu falo de universalidade, tá bom? Eles são parecidos, né, gente? Mas para essa parte mais de definição, mais principiológica, foi preciso dividir, né, em pedaços diferentes, em conceitos diferentes para poder apresentar um de cada vez. O princípio da universalidade, a gente vai dizer o quê? Que tudo tem que estar dentro do orçamento, tá? Todos os recursos públicos arrecadados, eles têm que estar dentro desse orçamento e todos os recursos públicos a serem gastos, eles têm que estar dentro daquele orçamento. Tá certo? Então, esses três primeiros princípios, para mim, eles são muito próximos, né? Eles são muito próximos. Mas eles são importantíssimos porque eles dão uma ideia geral, ou criam uma obrigação de uma organização geral. Então, primeiro, um orçamento só. Segundo, esse orçamento só ele pode comportar especificidades, ele pode comportar diferenças ali, não tem problema. E o terceiro que esse orçamento único e diferenciado, com itens diferenciados, ele tem que conter
a universalidade dos gastos públicos. Aí, gente, um exemplo interessante, eu até registrei para vocês aqui, né, dessas especificidades que há dentro do orçamento. Se você for pensar, por exemplo, uma empresa pública que arrecada o próprio recurso, que vende um serviço para a sociedade e recebe por esse serviço, né, ela está arrecadando recursos por conta própria. Né? Ela tem a sua própria setor comercial, né? Isso aí vai entrar dentro do orçamento único e universal? Depende. Só o valor que for proveniente dos cofres públicos vai ser registrado nesse orçamento. Entenderam a lógica? Vamos imaginar, por exemplo, coisa que inclusive já aconteceu no passado, né? Pode voltar a acontecer também, isso não é problema. Mas imagina, por exemplo, a CEMIG. A CEMIG é uma empresa prioritariamente, né, de propriedade do governo do Estado de Minas Gerais, que nos cobra pelo serviço de luz e tal, e não é barato, né? Todo mundo paga para a CEMIG arrecada o recurso pelo serviço prestado e tem lá sua própria fonte de recursos, né? Tudo bem. O que isso tem a ver com o orçamento estadual de Minas Gerais? Tem nada a ver, né? Então a CEMIG não faz parte do orçamento do Estado de Minas Gerais. Depende. Se o Estado for investir dinheiro na CEMIG, se o Estado for custear alguma obra para a CEMIG, enfim, se o recurso for sair do cofre estadual, então ele tem que estar apresentado no orçamento. Estão vendo como é que faz sentido? Já aconteceu no passado, né, de recursos do Caixa Estadual, né, do Orçamento Geral do Estado, serem utilizados para obras da CEMIG, ou da Copasa, ou de outras empresas estaduais, e idem para as empresas federais também, né? Até porque essas empresas elas têm que começar de algum lugar, né? Elas não surgem já arrecadando por conta própria. Então, qual que é o princípio que nos interessa, né? Se sai do cofre público, tem que estar no orçamento. Tanto é que vocês vão ver um desses itens, um desses setores do orçamento público no Brasil, dessas partes específicas que eu falei com vocês, né? O orçamento, está lá com esse título, Orçamento de Investimento nas Estatais. Ou seja, aquilo que o governo federal, aquilo que o governo estadual, aquilo que o município, né, para o caso do município ter suas estatais, né, não sei se ainda existe, né, mas já houve, né. No caso do Estado investir naquela empresa, isso tem que estar registrado no orçamento daquele ano. Se não houver esse investimento, se a empresa for trabalhar só com os próprios recursos que ela arrecada, então isso aí não tem a ver com o orçamento público, né? A CEMIG, por exemplo, arrecada bastante, né? Então ela tem condições de custear suas próprias obras, seus próprios planos de investimento, então isso não costuma fazer parte, né, do orçamento estadual de Minas Gerais, ter que custear alguma coisa para a CEMIG. E aí, nesse sentido, viu, orçamento de investimento, né? O Estado ele não vai pagar a folha de pagamento da empresa, ela não vai pagar as despesas de custeio, né, de manutenção, de andamento dessa empresa. Não, ela vai investir na empresa. Então, por exemplo, o que já aconteceu com a CEMIG, né? O Estado vai lá, constrói uma represa, monta ali a estrutura da hidrelétrica e entrega para a CEMIG poder administrar. É um investimento, é algo que se agrega na infraestrutura, né, e entrega para a CEMIG, por exemplo, poder distribuir essa energia e cobrar das pessoas, né? Então, gente, faz sentido? É lógico? Tem uma lógica aí, né? Tudo aquilo que deriva do orçamento público, deriva dos cofres públicos, tem que estar registrado no orçamento público. Se não tem relação com os recursos públicos, então não precisa estar no orçamento. Tá certo? Essa lógica, gente, só para vocês verem como que isso já foi uma coisa
distorcida, como foi uma coisa confusa no passado. O orçamento das empresas públicas ele não tinha nenhuma relação com o orçamento do Estado no passado, né? Era um orçamento separado, à parte, era outro documento. Isso aí nós estamos falando da década de 70, 80, até mais ou menos ali início dos anos 90. O que significa que, tudo bem, a maior parte dos recursos de uma estatal pode ser arrecadado vendendo serviços, produtos para a população, tudo bem. Mas a parte que saía do cofre público, ela não era registrada no orçamento anual. Ela ficava constando só do orçamento da empresa estatal. Então tinha uma parte daquilo que o Estado arrecada. Onde que está? Onde que está? Está lá num outro documento, né? Não fecha a conta, não fecha o orçamento público, né? Você tem uma parte do dinheiro que foi arrecadado e sumiu. E vai estar constando só de um outro documento ali, quer dizer, muito bagunçado, né, gente? Isso aí dava margem para muita corrupção, né? Para dificuldade de fiscalização, para muita coisa errada, né? Então, o que acontece? Com esses 3 princípiozinhos que eu falei aqui, iniciais, né, a gente consegue amarrar, e a ideia era justamente essa, todo o recurso arrecadado pelos cofres públicos e todas as destinações que esse recurso levou. Universalidade, unidade e... qual que é o outro para eu não falar besteira? Totalidade. Tá certo? Com esses 3 princípios, a gente consegue ver tudo que foi arrecadado, ponto, tudo mesmo, e tudo que foi gasto, ponto, tudo mesmo. Essa é a ideia, entendeu? E é por isso, gente, que eu sou não estou querendo converter vocês não, viu? Mas é por isso que eu sou um fã de orçamento, de fazer pesquisa em orçamento. Sabe? Eu acho, o pessoal acha que eu falo isso brincando só porque eu dou aula disso, mas não é. Eu acho divertidíssimo, gente, você baixar ali, você baixa um PDF. Você baixa um PDF. Às vezes, dependendo aí do ano ou do governo, né, o arquivo fica muito grande e eles dividem em capítulos ali, 3 ou 4 arquivinhos diferentes, mas o documento é um só. Né? Você só divide ali para não ficar com um arquivo com 4.000 páginas. Né? Normalmente o pessoal divide. Mas, via de regra, você baixa um PDF e tá tudo ali. Você sabe que assim, eu posso ter dificuldade para achar uma informação? Posso. Para localizar onde ela está? Posso. Mas eu tenho a certeza que está tudo ali dentro. Né? Então, um pesquisador ou alguém, sei lá, que estiver investigando, procurando alguma coisa, já parte desse pressuposto. O recurso está todo ali. Tá certo? Então, eu acho que é algo que eu falei no primeiro dia de aula, né? Os números não mentem. Você sabe que o dinheiro está ali. Você vai abrindo as abas, você vai, quando é planilha, né? Você vai desdobrando, você sabe que você vai achar centavos do que foi arrecadado e do que foi gasto, né? E isso é um avanço muito grande que o Brasil teve. Né? Essa matéria orçamentária, gente, não sei se eu comentei com vocês no primeiro dia de aula, mas é algo que o Brasil dá aula para o mundo. Né? E a nossa metodologia de elaboração de orçamento, de acompanhamento de orçamento, ela é assim, muito boa, muito madura, muito completa. Né? Isso é muito bom. Né? Então, para nós aqui que estamos trabalhando, estudando com gestão pública, isso é uma tranquilidade muito grande. Você sabe onde está o recurso arrecadado, você sabe onde o recurso está gasto. Acabou. Fim da história. Tá certo? Eu vou falar mais um princípio aqui rapidinho, e já estamos com 18 minutos de vídeo, né? Para não ficar muito grande, eu vou postar esse e gravar um outro de continuidade. Mas um outro princípio, esse é simplesinho também, né? Mas é importante trabalhar com ele, é o princípio da anualidade ou periodicidade. Dá no mesmo, né? Quer dizer que você tem que fazer orçamento de tempos em tempos. No caso do Brasil, a cada ano, tá certo? Não adianta você ter um documento genérico que vai falar de 2, 3, 5 anos, assim, genericamente, porque você perde o controle daquilo, tá certo? Nós temos o plano plurianual, que é para 4 anos, mas esse é outro documento, tá certo? Quando eu falo de orçamento aqui, eu estou falando de orçamento anual, e não dos documentos preparatórios ou de suporte ou de etapas para esse
que é o nosso filé, que é o nosso carro-chefe, que é o orçamento anual. Tá certo? Ele tem que ser anual, ele tem que ser feito todo ano. Ponto. Tá certo? Até para você poder corrigir os erros, para você poder aperfeiçoar esse documento, para você poder acompanhar. Como é que você acompanha? Como é que você acompanha um documento, um orçamento antes dele completar o período dele? É difícil, né? Você pode chegar ali, por exemplo, em outubro e perceber que o orçamento de uma secretaria só foi executado em 15, 20%. Aí você diz para eles, né, gente, pô, tá difícil, né? Nós estamos aqui no 10º mês do ano, vocês gastaram 20% do orçamento, 15% do orçamento. Isso é uma suposição de que eles estão indo mal. Eles sempre podem dizer, não, mas nosso gasto é concentrado em novembro e dezembro. Vocês vão ver 31 de dezembro, a gente vai ter executado tudo. Eles podem falar, né? Porque o ano ainda não acabou e realmente isso pode vir a acontecer, tá certo? Agora, você imagina se fosse um orçamento de 2 anos, de 3 anos, né? Você ia ficar até novembro, dezembro do terceiro ano, ainda ia ter essa possibilidade de gastar todo o recurso. Você ia ficar quase 3 anos sem conseguir saber se isso estava sendo gasto da maneira adequada, né? Porque o período é muito longo até se completar esse exercício. Então, é um princípio básico aqui para a gente, o orçamento ele é anual, ele é periódico e anual. E fim. Ok, gente? Daqui a pouquinho eu continuo com o próximo princípio, que é de exclusividade. Tchau, tchau.